Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo neste domingo, em que estaremos dando sequência ao nosso tema. Aqui está a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. Para tanto, leiamos 1 Pedro 3,15, que diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí está, então, o assunto do nosso capítulo de hoje, que diz: as leis da natureza e a possibilidade dos milagres. E o nosso texto básico se encontra em Romanos 8, versículos 20 até 22, que diz assim: Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Oremos. Graças damos a Ti, ó Deus, por mais este dia em Tua presença. Que o estudo da realidade deste mundo à luz da Tua palavra possa nos trazer melhor compreensão das coisas que acontecem neste presente século. Dias de tanta incredulidade, de tanta insensatez, tanta hipocrisia, mentiras, enganos e descaso total com a verdade que vem de Tua palavra santa. Ajude-nos, Senhor, a enfrentar os desafios deste mundo tenebroso onde o mal tem trazido tanto sofrimento. Oramos no nome precioso e verdadeiro de Jesus, nossa única e bendita esperança. Amém. Aí está, então, as leis da natureza e a possibilidade dos milagres. Tendo em vista nosso estudo anterior mencionar que David Hume defendera um argumento em que os milagres são impossíveis, pois, segundo ele, contradizem e violam as leis da natureza, faz-se necessário aprofundarmos um pouco mais esse assunto. De fato, em sua obra Investigação sobre o Entendimento Humano, David Hume acredita que, diz ele, um milagre é uma violação das leis da natureza. E como essas leis foram estabelecidas por uma experiência firme e inalterável, a prova contra um milagre, pela própria natureza do fato, é tão completa quanto o pode ser qualquer argumento extraído da experiência. Ainda nas palavras de Hume, diz ele: nenhuma coisa que tenha ocorrido alguma vez no curso ordinário da natureza é jamais considerada como um milagre. Deve, portanto, haver uma experiência uniforme contra todo fato milagroso, e de outra forma, ele não mereceria tal designação. Então, essas são as palavras aí, os argumentos de David Hume. De acordo com essas alegações, então, podemos pensar que se as leis naturais são definidas, como ele diz ali, imutáveis, se elas são imutáveis, então, naturalmente, os milagres são considerados impossíveis. Mas a questão de fato aqui é: as leis naturais são mesmo imutáveis? Se não, vejamos. Na obra Filosofia e Cosmovisão Cristã, os filósofos
William Lane Craig e J.P. Moreland, eles concordam com o seguinte, dizem eles lá. O exame das principais escolas concorrentes do pensamento em relação à noção de lei natural, de fato revela que, em cada teoria, o conceito de violação de uma lei natural é incoerente e que os milagres não precisam ser definidos dessa maneira. No sentido amplo, as leis naturais, na verdade, são apenas descrições gerais do modo como as coisas acontecem no mundo criado. O próprio surgimento do universo em si revela que as leis naturais não são imutáveis, pois é evidente que algo tão grandioso não surge naturalmente, ou seja, de forma natural, a partir do nada, sem qualquer matéria pré-existente. Craig e Moreland argumentam ainda desta forma. Se uma lei natural é simplesmente uma descrição generalizada de qualquer coisa que acontece na natureza, conclui-se que nenhum evento ocorrido pode violar essa lei. Em vez disso, o evento, simplesmente se torna parte da descrição. Seja o evento uma ocorrência normal ou uma anomalia da natureza, ou um fato sobrenatural, como um milagre, todos devem ser considerados na definição geral. Então, segundo o cientista, o filósofo cristão Norman Geisler, o argumento de Hume pode ser assim abreviado. Primeiro, os milagres, por definição, violam as leis naturais. Segundo, as leis naturais são inalteravelmente uniformes. Terceiro, logo, milagres não podem acontecer. Norman avalia que esse argumento é uma espécie de petição de princípio, que define milagres como impossíveis, ou seja, o argumento é uma falácia, um sofisma ou erro de raciocínio em círculo, círculo vicioso, pelo qual se tenta provar uma conclusão com base em premissas que já a pressupõem como verdadeira. Eu vou tentar aqui explicar um pouco mais essa petição de princípio, que Geisler se refere aqui. A petição de princípio ou argumento circular é um tipo de falácia que consiste em justificar a conclusão que está sendo defendida usando a própria conclusão, com palavras naturalmente um pouco diferentes. No argumento circular, nenhuma informação proveitosa é acrescentada para sustentar a conclusão. Vamos exemplificar a petição de princípio com esse exemplo que segue, bastante simples. Veja aí. Aqui está, então, essa primeira linha, no caso aí a premissa, e essa outra aqui seria a conclusão. Diz assim, matar não é correto. Logo, matar não é correto. Ora, nesse caso, não há dúvida de que o argumento é uma mera repetição. As mesmas palavras aqui. Mas quando ocorre realmente em uma argumentação, é frequente a conclusão apresentar algumas modificações linguísticas de forma a não parecer uma mera repetição. Por exemplo, vamos ver aqui uma um pouco mais sofisticada. Matar pessoas não é moralmente certo. Isso aqui é a premissa. A conclusão seria, logo, matar seres humanos é eticamente errado. Observe que a conclusão está falando a mesma coisa ali, com outras palavras, da premissa. Vamos ver uma outra aqui. A luta de UFC, ou boxe, é um esporte radical e arriscado. Logo, o UFC é perigoso. Observe que a premissa não tem nada muito além do que está falando aqui, está fazendo a conclusão. São coisas bem semelhantes ali, idênticas. Ok?
Muito bem, isso é o que nós chamamos aí de falácia, que o Geisler chama de petição de princípio. Então, são, portanto, argumentos em círculo, apenas variações linguísticas que dizem a mesma coisa, simplesmente repetitivo. Um argumento desse tipo pode ser considerado válido, até pode ser, pois, neste caso, é impossível a premissa ser verdadeira e a conclusão falsa. É isso? Mas trata-se de uma validade que não é importante, ela não acrescenta nada significativo no argumento. O argumento, apesar de válido, ele é falacioso, pois a premissa não é mais consistente, mais plausível, mais crível do que a conclusão, e por isso não é relevante. Norman Geisler argumenta ainda que a experiência uniforme de Hume contra os milagres, essa premissa 2 aqui, as leis naturais são inalteravelmente uniformes, né? Ele diz que isso aqui também é uma petição de princípio, né? Quer dizer, uma falácia, pois Hume supõe saber que a experiência é uniforme, ou seja, regular, antes mesmo de analisar as evidências em favor dos milagres. E ainda em seu livro, Norman cita esse famoso escritor C.S. Lewis. C.S. Lewis também diz o seguinte: sabemos que a experiência contra os milagres é uniforme, apenas se sabemos que todos os relatórios sobre eles são falsos. E só podemos saber que todos os relatórios são falsos se já soubermos que milagres nunca ocorreram. Na verdade, estamos argumentando em círculos. Está aí mais um reforço vindo através desse ex-ateu, né, convertido ao cristianismo, graças ao trabalho de apologistas cristãos, né, claro, que ajudaram ali a C.S. Lewis encontrar ali essa revelação através do Espírito Santo de Deus. Somente alguém que tenha sólidas razões para acreditar que o ateísmo é verdadeiro poderia, por uma distorção filosófica sem fundamento, sustentar a impossibilidade dos milagres. Vamos ver alguns exemplos assim mais práticos aqui sobre essa questão. Veja aqui essa figura, né, de pássaro voando. Para poder voar, um pássaro bate as suas asas e consegue com que o ar exerça uma força para cima suficientemente necessária para ele vencer a força da gravidade. Veja aí. Da mesma forma, um outro exemplo aqui, o movimento de um avião e o formato aqui aerodinâmico e inteligente de toda a sua estrutura aqui, e em especial aqui as asas, acabam por criar uma força de sustentação que o mantém, né, no ar, né, ali, vencendo ali a força da gravidade. Em ambos os casos, a lei natural da gravidade não é modificada e nem ela é violada, mas simplesmente ela é vencida, como esse caso que nós mostramos aqui agora. Se seres finitos podem vencer as forças naturais, então, certamente, um ser infinito, que tudo criou, Deus no caso, que criou inclusive essas forças, ele pode fazer o mesmo e muito mais do que isso. Sob esses aspectos, os argumentos que insistem em negar a possibilidade dos milagres com base na violação das leis naturais são bastante frágeis e não procedem, né? São falsos. Lá se Gênesis, se no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, se esse versículo é verdadeiro de fato,
Aí está. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o aparecimento do mundo nos 6 dias da criação constitui, em primeiro lugar, o maior milagre de todos, não podendo ser descrito por meio das leis naturais, porque até então elas não existiam, tá certo? Logo, não é difícil acreditar em qualquer outro milagre registrado na Bíblia. Por isso nós cremos, veja. São vários aqui. Olha, o grande dilúvio lá em Gênesis, no capítulo 7. Aquele grande milagre lá, olha aqui, que Deus fez, né? Essa figura aqui. Ou a sarça ardente lá em Êxodo, capítulo 3, aqui está, né? Moisés ali de frente para aquela chama, né? Que aparece ali na frente dele. Depois a abertura do Mar Vermelho em Êxodo 14, aqui está, nessa figura. O sol detido em Gibeão, nós também já estudamos aqui lá em Josué, no capítulo 10, aqui está, o sol né? Ele se deteve para que o dia ficasse maior, né, para aquela batalha. Também foi um grande milagre ali. Um homem mantido seguro, outro exemplo, né, por 3 dias no ventre de um grande peixe lá em Jonas, no capítulo 1, aqui está Jonas, né, aqui nessa figura, mostrando ali esse milagre. A água transformada em vinho, também João, capítulo 12, aqui está Jesus, né, transformando ali rapidamente, instantaneamente, várias talhas ali de água em vinho, né? Depois a multiplicação de pães e peixes lá em Marcos, no capítulo 8, aqui está, cestinho, com 5 pães e 2 peixinhos, né? Outro também é a cura de um cego de nascença, lá em capítulo 9 de João, aqui está, serviu também de figura lá para o nosso tema, né, de hoje, que está Jesus curando ali um cego de nascença. Também Lázaro trazido de volta à vida, que está, né, naquele momento difícil ali para a família, Jesus ali consternado com aquela situação, ele vai ali e realiza esse grande milagre ali, trazendo Lázaro de volta, né, à vida. João, lá no capítulo 11. E também, aqui finalizando, Jesus ressurreto dos mortos. Então tem lá em Mateus, capítulo 28, em Marcos também, 16, Lucas 24, João 20, todos eles vão falar sobre essa ressurreição. Aqui está, túmulo vazio, né? A ressurreição de Jesus. Todos esses eventos, então, eventos miraculosos e muitos outros, né, não mostrados aqui, são tarefa por demais simples para um ser infinitamente poderoso e amoroso que trouxe à existência o universo e a vida a partir do nada absoluto. De forma singular e bastante precisa, o escritor cristão Philip Yancey, em seu livro O Jesus que eu nunca conheci, aí está, ele ainda argumenta da seguinte forma: alguns veem os milagres como uma suspensão implausível das leis do universo físico. Como sinais, entretanto, eles servem exatamente para a função oposta. A morte, a deterioração, a entropia e a destruição são a verdadeira suspensão das leis de Deus. Os milagres são vislumbres precoces da restauração, aquela que virá ainda, né? Aquela bendita esperança nossa vindoura. Nas palavras ainda de Jung Moltmann, citado ali pelo próprio Yancey, ainda no seu livro, ele diz o seguinte: as curas de Jesus não são milagres sobrenaturais em um mundo natural. São as únicas coisas verdadeiramente naturais em um mundo que não é natural, e sim demoníaco
e ferido. Devido à condição pecaminosa no Éden, a criação tornou-se sujeita à vaidade, à imperfeição. O pecado trouxe isso. Nós também já mostramos isso aqui nos nossos estudos. As imperfeições na natureza, as manchas solares, as crateras na Lua. Então, tudo isso mostra o quê? O resultado, as consequências lá do pecado no Éden. Então, tudo isso trouxe a degradação, a imperfeição, a corrupção, como nos mostram as próprias Escrituras, cujas evidências são confirmadas pela própria ciência. As próprias leis da termodinâmica. A segunda lei que diz que o universo é entropia, sempre aumenta, a desordem vai sempre aumentar. E isso está de acordo com a Bíblia. Lá em Gênesis, no primeiro capítulo, no último versículo 31, e viu Deus que tudo que ele havia criado era muito bom. Então, lá no princípio, nós vemos que tudo era muito bom, como a própria ciência diz. Aí depois veio se degradando, e isso depois do pecado. Então, aí veio toda essa própria lei da entropia que vem trazendo esse desgaste, essa destruição paulatina da criação. Então, onde é que nós vemos isso lá na Bíblia? Veja aí, Romanos 8, 20 e 22. Está totalmente de acordo com as leis aí da física. Diz assim, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então aí está a prova bíblica. Existem outras também, que nós não vamos ter tempo de mostrar aqui, que mostram esse insight bíblico, mais um insight científico, pré-científico da Bíblia, que mostra exatamente o que essas leis da física vêm dizendo, as leis aí da termodinâmica. Os milagres bíblicos, portanto, eles nos fornecem uma antevisão, diria que parcial, da totalidade das coisas que estão sendo preparadas e reservadas para um futuro glorioso. É claro que o pecado trouxe essa corrupção, essa degradação em tudo que existe aí no universo, inclusive a nossa natureza também é humana, mas que no futuro nós vemos, através da Bíblia, que tudo isso será restaurado. Essa é a nossa bendita esperança. Esse futuro glorioso, quando o reino pleno de Jesus será estabelecido. Então lá não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais necessidade do sol nem da lua. O Cordeiro será a lâmpada que iluminará tudo e todos ao mesmo tempo. Essa é a nossa bendita esperança. Por isso, nós cremos nos milagres bíblicos. A nossa esperança, um dos fatores aí da nossa esperança, são esses milagres. Então é muito triste para quem não crê nos milagres bíblicos. Porque se não crerem, não terão essa esperança. Essa esperança virá através de outro milagre. O milagre da restauração de todo o mundo. Seja ele físico, natural, seja ele
orgânico, né? A restauração, inclusive, através da ressurreição do nosso corpo, né? Que também será restaurado para a glória de Deus. Amém? Então, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito desse discernimento a respeito de como enfrentar essas oposições, esses ataques, né, à nossa fé, através de argumentos, de pensamentos humanos, que, na verdade, nós sabemos que são falsos, porque a verdade vem através da palavra infalível de Deus. Então, que vocês possam ter aí ainda um domingo abençoado pela frente e uma semana aí cheia de realizações na presença do Senhor. Então, até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Até lá.